Prezada senhora, imiscuindo-me no altruístico, nobre e sublime de vossa excelentíssima, em ser advogada e protetora da classe doméstica, ao qual prima por sua reivindicação, jogando-a contra os lares com promessas sobremodo desarosas, como a de liberdade, férias, 8 horas de serviço, repouso remunerado e outros e demais direitos adquiridos pelos demais trabalhadores. Estou de acordo, obviamente, com algumas restrições. Em hipótese alguma, dona Laudelina, ficará essa classe trabalhadora na mesma posição ao nível do operário, pois os operários trabalham expostos às intempéries, aos perigos, aos intransigentes caprichos dos patrões e, sobretudo, matam sua fome com o alimento ganho adquirido religiosamente com o suor do seu corpo, tão humildemente coberto por rústicas indumentárias. Não acontece o mesmo com as senhoras domésticas, que a começar alimentam-se ao seu bel prazer, são donas de casa, vestem-se hoje com mais requinte às vezes, superando suas patroas. Apesar dessas comodidades que as mesmas possuem, 90% são vaidosas, desobedientes, faltosas nos horários, humilham com palavras irreverentes a Marte patroa, que por necessidade as suporta. Hoje, sem mesmo essa objetiva e altruística ideia sua, elas até têm a petulância de dizer à patroa que lhes dê 1 ou 2 horas para irem ao cabeleireiro e à manicure. Outros sim, apesar de ser uma incumbência deveras dura, complexa, uma legislação de grande senso equânime bilateral, dando a César o que é de César. Com isso, que as suas reivindicações fiquem sujeitas aos prejuízos causados com danos e objetos, louças e demais, submetendo ao justo desconto dos seus salários, que lhe seja descontado também a sua estadia, cujo ato terá um princípio bilateral. Para que prospere esse plano, creia-me que obrigue-se essa pleiade de analfabetos que se preparem pelo menos rudimentarmente a título de colaborar aos seus esforços para a prosperidade e realização dos seus justos anseios. Uma escola religiosa de aprendizagem de boas maneiras seria o ideal, porque as empregadas são mal educadas, mal agradecidas às patroas em geral. Desejo felicidades à senhora, dona Laudelina. Observador amigo, Campinas, 18 de maio, 1961. Praticamente eu comecei a trabalhar aos 7 anos de idade, como empregada doméstica e babá em minha cidade, Poços de Caldas. A minha infância não foi uma coisa boa. Me tratavam como negrinha, pererê, macaca. Nunca me chamavam pelo meu nome, Laudelina. A gente negra não tinha o direito de frequentar alguns lugares de branco. A gente não podia ir ao clube deles. Na igreja, a gente tinha que ficar sempre no fundo. Se a gente chegasse mais cedo e tivesse banco vago e sentássemos, a gente tinha que levantar se chegasse um senhor ou uma senhora branco sem reclamar e assistir a missa até o fim, de pé, no fundo. A minha avó era escrava e doou a minha mãe ainda criança para a família Junqueira. Era uma das famílias mais importantes de Poços de Caldas, uma das fundadoras de Poços de Caldas. Minha mãe cresceu ali mesmo e mesmo depois de casada, ela continuou sob o jugo deles. Eles não deixavam ela em paz. A qualquer hora do dia ou da noite, ela tinha que sempre estar à disposição da sinhazinha para fazer as vontades dela. Certo dia, um domingo, um capataz foi até a casa da minha mãe chamá-la. Dessa vez ela resolveu não ir porque tinha uns doces para entregar. Ela também era doceira da cidade. Aí o capataz começou a bater na minha mãe com um chicote de rabo de tatu. Eu avancei nele. Se a minha mãe não me puxasse, eu acho que eu matava aquele homem de tanto ódio que eu estava.
eu tinha 16 anos. Pior é que a minha avó assinava o sobrenome Junqueira. Naquela época, era comum o escravo assinar o sobrenome de seus senhores. E eles queriam que eu também assinasse, mas eu me recusei. E convenci a minha mãe que também não assinasse. Aí nós resolvemos assinar o sobrenome do meu pai, Campos Melo. Foi a nossa abolição. Meu nome de nascimento, Laudelina de Campos Melo. Data de nascimento, 12 de outubro de 1904. Meu pai chamava-se Marco Aurélio de Campos Melo. Minha mãe chamava Maria Maurícia de Campos Melo. E o local de nascimento? Poços de Caldas, Minas. Eu perdi meu pai com 12 anos. Ele cortava madeira no Paraná para exportar. Cortava pinhos para exportar. Eles iam, o meu pai, meus tios e mais outras pessoas, juntavam sempre 20, 30 homens para fazer aquela derrubada, né? Que era, naquela época era machado, né? E enquanto uns cortavam, os outros ficavam na estrada para avisar quando passava o carro de boi, passava as pessoas. E meu pai ficou na estrada para fazer as pessoas parar porque estava cortando pinho. E naturalmente demorou um pouco para terminar de cortar. E em vez do pinho cair para o lado que não tinha ninguém, caiu para o lado dele e matou. Minha mãe estava de dieta do meu irmão. Quando meus tios voltaram para Poços de Caldas, então minha mãe, para não contar que meu pai tinha morrido porque ela estava de dieta, então meus tios disseram para ela que ele tinha ficado, que ele só voltaria para Poços de Caldas quando os outros fossem para substituir ele, mas era para dar um tempo, para minha mãe não saber, né? Então minha mãe, naquela esperança que meu pai voltava, né? Aí meu pai não voltou. Aí minha mãe já estava viúva, eu estava com 12 anos, comecei a tomar conta da casa. Minha mãe foi trabalhar no Grande Hotel, na lavanderia. Quando eu estava mais ou menos com 18 anos, Juscelino Kubitschek construiu lá em Poços de Caldas o Hotel Quixana. Com 18 anos, que foi essa companhia lá, essa equipe de engenheiros para construir o hotel. Foram vários pedreiros, vários trabalhadores da construção civil. E no meio foi a pessoa com quem eu casei, chamava-se Henrique. Ele também era Campos. Eu sou Campos 2 vezes. Lá em Poços, né? A senhora chegou a frequentar alguma escola? Até o 3º ano, no grupo escolar Davi Campista. Não pude continuar porque eu tive que sair da escola para ajudar a criar meus irmãos. Casei em Poços e fui morar em Santos. Meu marido era santista. Logo depois que nós fomos viver em Santos, nasceu o primeiro filho, né? Aí meu marido trabalhava numa grande companhia de construção e essa companhia é que construiu a penitenciária do Estado. Aí nós fomos morar em São Paulo. Nós ficamos até 34 em São Paulo. Até 1934 nós ficamos em São Paulo. Quando foi em 1936... eu pertencia a uma organização que foi desfeita pela política, chamava-se a Frente Negra. Eu fazia parte dessa organização. Nós reunimos, que nós tínhamos uma sociedade lá em Santos, chamada Saudade de Campinas, que era fundada por vários campineiros que estavam radicados em Santos. Então eu fui convidada para ser a oradora da turma. A sociedade fazia o que a gente está fazendo hoje, reunia os grupos para conscientizar o negro, para a gente conseguir a elevação da raça, a cultura, né? Então tinha essa sociedade, eu era uma das diretoras da sociedade. Eles, os homens, organizaram a Frente Negra. E dentro da Frente Negra, então, tinha vários departamentos, né? Então tinha o departamento de cultura, tinha o departamento social, tinha o departamento político, que era um partido político, né? A Frente Negra. E que tipo de atividade promovia a Frente Negra? Reuniões? Reuniões, festas, né? Passeios, a gente vinha a Campinas no Bosque fazer piquenique. Então nasceu a ideia, dentro da Frente Negra, de fundar o departamento doméstico, né? A Frente Negra participava
das eleições na época? Lançava candidato? Conseguimos, mas logo quando veio a repressão política, eles fecharam, né? Porque não queriam um partido de negros, né? Eles que nós estávamos criando separatismo, né? Então Getúlio fechou. Nós aí fundamos a Associação de Empregados Domésticos. Mas era mais beneficente, porque naquela época não se falava em sindicato, né? Porque as domésticas foram destituídas das leis trabalhistas. Então ali nós fundamos o Departamento de Arte Culinária e Economia Doméstica, formou várias empregadas com diploma e tudo. Aí quando veio a guerra, eu me alistei. Puxa, preciso defender minha pátria também, né? Aí estavam fazendo inscrição, recrutando as mulheres, porque a guarda da cidade não era a polícia militar, era a guarda civil. Então eles foram para a Itália, né? Aí eles convocaram as mulheres. Então eu lia no jornal, assistia pelo rádio na chamada, eu fui me inscrever. Eu sou o número 20. O que a senhora fazia? Tudo que um soldado faz, só não fomos para frente, né? Tudo, abrir trincheira, fazia aqueles exercícios de guerra para levar os velhos para os coisas lá, para os labirintos, né? Os ataques aéreos, abria a trincheira, carregava os soldados feridos. Eu dava expediente no Forte Itaipus, onde estava a maior força, né? Que é na entrada da Barra. Então eu fui escalada para suprir os canhões, né? Então a cada bomba carregava, tinha que ter 5 mulheres para carregar, né? 5 soldados, né? Eram mulheres brancas e negras? Negra tínhamos 4. Sempre a minoria, né? Eu fui a primeira a me alistar no 1º batalhão. E no 2º batalhão tinha 3. No meu primeiro tinha só eu. Então eu fui sempre escalada. Eles achavam o comandante, tudo, Coronel Tenente Pinto Pessoa, era um baiano, que quando ele falava estremecia até a terra, né? E então nós fomos comandados por ele. Então ele ficou nas costas, né? Na praia para tomar conta da entrada da Barra. E então tinha que fornecer os dois agrupamentos, né? A maioria dela desmaiava no sol, quando tinha caminhada de Santos até São Vicente, sol muito quente, né? A maioria desmaiava na metade do caminho. Então eu é que tinha que carregar, levar na assistência, tudo, porque o carro acompanhava a gente, né? E eu dei serviço no cemitério lá em Santos, que é o cemitério dos Granfins, no Paquetá. E havia uma denúncia que as freiras e os padres é quem se comunicava com o inimigo quando os navios saíam carregados, né? De mantimento, de soldados, né? Então os navios nossos eram atacados em alto mar, quase sempre na Barra, né? Então eu fui escalada para dar serviço lá, porque denunciavam as freiras, que tinha uma freira que ia todos os dias com um buquê de flor para depositar no cemitério. Então começou a despertar curiosidade. Então eu fui para dar um serviço no cemitério, disfarçadamente dei serviço. Ela entrava na capelinha, e da capelinha ela tinha um aparelho, então ela se comunicava, né? Os padres da torre da igreja de Santo Antônio na ponta da praia. Então eles é quem denunciava a saída dos navios, saídas de tropa. E quando eu descobri que essa freira levava a flor e ela se comunicava por um aparelho, ela foi presa, né? Mas não era mulher, era um homem vestido de freira, né? Era um alemão vestido de freira. Aí em 1946 o Getúlio reabriu os sindicatos e a associação também foi reaberta. Aí começou a funcionar tudo de novo, né? Aí quando reabriu o sindicato, porque naquela época quem estava lá em cima era a Rússia, né? Aí foi quando eu fui fazer meu título, comecei a votar pela primeira vez. Aí nós começamos a funcionar dentro dos grupos, né? Os grupos vermelhos, né? A senhora votou no Luiz Carlos Prestes? Eu votei. Todas as vezes que ele foi candidato, senador, tudo eu votei. Eu venho votando na esquerda desde que comecei.
Como era a participação dos comunistas, né, no apoio, porque o partido era legal nessa época, né? Ficou legal, porque era ilegal durante a guerra. Depois da guerra, com a entrada, com a vitória da Rússia, o partido passou para a legalidade. Aí, então começou a funcionar tudo, mas começou a funcionar tudo dentro do esquema do partido, né? Como era o trabalho da associação nessa fase de reorganização? A fase de reorganização, nós começamos como era mesmo antes, trabalhando para aqueles necessitados, procurando encaminhar as domésticas, né, no serviço. Então, tinha uma agência de colocação, tinha um curso de alfabetização, e nós tínhamos departamento beneficente, que fornecia roupa, fornecia alimentação, remédio. E o senhor ficou em Santos até quando? Até 49. Cheguei aqui dia 13 de janeiro de 1949. Por que a senhora veio para Campinas? Vim com uma família que eu trabalhava lá em Santos. Após a guerra, eu era governanta. Ela viajava muito, ela era portuguesa, eu era governanta. Só ia lá para dar uma olhada na casa, tudo, né? E ela me convidou para vir conhecer a fazenda, que ela comprou a fazenda aqui, no quilômetro 11, em frente à fazenda Monte Deste. Então, vim por uma semana. Estou há 42 anos em Campinas. Aí, quando fez 6 meses que eu estava aqui, ela falou, sabe de uma coisa, você que vai ficar aqui. Eu já estava gostando da fazenda, né? Eu fiquei. Aí ela disse, vamos abrir um hotel para repouso, só para milionários. Quanto tempo a senhora ficou na fazenda? 4 anos e 8 meses. Fiquei tomando conta, fiquei sendo a gerente da fazenda. Meu filho fazia a contabilidade e eu dirigia o resto. Em 53, ela ficou doente. Precisou ser internada no Berrenbach. Ela faleceu no Berrenbach. Ela morreu em 53? 53, no dia 17 de julho de 53. E a fazenda ficou para quem? Ficou para os filhos, mas os filhos não entendiam nada e não queriam nem saber. 55, aí